Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate. Eu sou Adriano Moneta e este programa é realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e pelas duas associações de delegados da Polícia Federal em São Paulo, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Um tema que já falamos aqui, mas hoje com uma nova roupagem, uma nova versão. Para isso, o convidado que trouxemos hoje é doutor Fernando Capano, advogado e professor de Direito Constitucional. Ao lado dele estará conosco a nossa anfitriã, doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao doutor Fernando Capano. Doutora Tânia. Doutor Fernando, é uma honra recebê-lo aqui, em nome de todos os delegados da Polícia Federal. Agradeço muito a sua presença e tenho certeza que teremos aqui um debate muito interessante. Sei que o senhor tem uma visão muito forte ali da advocacia, que nesse momento é indispensável, é uma instituição que tem que ser respeitada, de advocacia, a OAB. Então, acho muito importante discutirmos esse assunto, e, sobretudo, com a sua grande presença aqui. Doutor Capano, se quiser agradecer a doutora Tânia, daí eu já vou embarcar na primeira pergunta. Excelente. Muito obrigado, doutora Tânia. Antes de mais nada, é uma honra, uma lisonja estar aqui conversando com vocês nesse programa especialíssimo e tocando num tema que é essencial aí para a atualidade, porque temos um problema gravíssimo, né, e precisamos, a princípio, ter políticas públicas corretas aí para tentar, na medida do possível, equacionar o problema que aflige a nossa sociedade hoje em dia. Muito obrigado. O senhor fala de problemas gravíssimos, eu imagino que esteja se referindo à criminalidade, né, e afins. O senhor acredita que o pacote de reformas penais seja por si só suficiente para resolver o problema da criminalidade, doutor? Olha, André, do meu ponto Adriano. de vista... Adriano Moneta. Tem problema, doutor, é ao Vamos vivo, lá. vamos embora. Desculpa, Adriano. Veja, o pacote sugerido pelo ministro Sérgio Moro, ele toca em alguns pontos interessantes, né? Traz aí algumas inovações que a gente precisa discutir e imagino que implementar em alguma medida, mas obviamente para equacionar esse problema que nós temos, ele é insuficiente. Nós precisamos de outras políticas públicas, a começar, do meu ponto de vista, pelo investimento maciço, inclusive na institucionalidade das nossas polícias, né? A começar pela lógica lá do nosso artigo 144 da Constituição, a gente precisa ter políticas um pouco mais amplas e a princípio, voltadas para o policial também, para que nós tenhamos melhores condições institucionais para combater o crime. Volto a insistir, a iniciativa é interessante, precisamos discutir e implementar em alguma medida, mas ela de per si não é suficiente nem de longe, segundo eu penso. Doutora Tânia. Realmente, eu acho que assim, a gente sempre tem que pensar à luz da divisão de poderes de Montesquieu, o papel do Poder Executivo, do Legislativo e também do Judiciário. Então, nesse caso, né, nós temos essa peculiaridade do ministro da Justiça, que vinha numa carreira dentro do Poder Judiciário, com um conhecimento muito amplo ali na área criminal federal, especialmente. E a partir do momento em que esse conhecedor dessa área entra, ele agrega conhecimento ali na função de ministro da Justiça, mas muitas vezes pode ser também visto que aquilo gera uma certa confusão, porque com aquela visão de magistrado, talvez ali na função do executivo leve um certo tempo para se adaptar, para saber o que pode ser feito para melhorar o trabalho das polícias como um todo, principalmente da polícia judiciária. E na sequência, quando ele apresenta um pacote de medidas anticrime, ali a gente não vê também, é um pouco tímido, né, na parte de polícia judiciária, fala alguma coisa do flagrante lavrado pelo delegado e tal, e poderia ter avançado mais, né, poderia ter cogitado medidas. Então, aí que entra o papel do poder legislativo, de aperfeiçoar aquelas propostas que estão sendo feitas. Embora até o momento eu não tenha visto muita mudança do texto, né, no Senado eles estão discutindo aí e tal, acho que na Câmara também, tem um grupo de trabalho.
Mas eu acho que seria legal também a gente falar, né, o que poderia ser melhorado, que medidas poderiam ser colocadas e feitas ali, tanto do ponto de vista do Poder Executivo como do Legislativo, né, que está com esse pacote em andamento e tal. O que o senhor acha, doutor Capano? Veja, é como eu havia falado, né? Do meu ponto de vista, o pacote que está sendo vendido, cujo nome é pacote anticrime, né? O senhor achou legal o nome? Óbvio, ele traz embutido nele uma peça de marketing, a gente sabe disso, isso é fato, mas hoje em dia os governos atuais, eles precisam necessariamente ter esse tipo de apelo, né? Mas eu me preocupo um pouco, porque o pacote, por exemplo, toca em algumas questões que, a meu juízo, eventualmente pode aviltar o que nós, óbvio, né, do ponto de vista da advocacia, mas do ponto de vista do operador do direito, o que pode aviltar o que eu chamo de devido processo legal, né? Acho que a nossa legislação penal e processual penal, principalmente a processual penal, precisa, obviamente, passar por algumas medidas mais modernizadoras, isso é verdade, mas sem desrespeitar esse princípio rei do processo, que é o devido processo legal. Então, vamos caminhar, por exemplo, na lógica do que está sendo sugerido aí, do plea bargain, por exemplo, né? Essa possibilidade que o Ministério Público teria de firmar acordos que, eventualmente, tensionassem facilitar, por exemplo, as colaborações, etc, etc, etc. Me parece que talvez nós precisaríamos tropicalizar o Instituto, porque o que funciona nos Estados Unidos da América, por exemplo, e o grande inspirador do ministro Sérgio Moro, me parece, é o sistema norte-americano, aqui, por exemplo, segundo eu penso, a meu juízo, não funcionaria, né? Nós precisaríamos ter um cuidado para implementar esse tipo de instituto, porque até mesmo lá nos Estados Unidos da América, na maior parte dos estados, inclusive, eles estão revendo essa lógica do plea bargain, porque ele causou, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, um fenômeno chamado encarceramento em massa. E a mim me preocupa um pouco que isso possa acontecer aqui, por exemplo, né? Acho que não é com mais cadeia, segundo eu penso, volto a insistir, não é com mais cadeia que nós vamos equacionar o problema do crime. O problema do crime passa necessariamente por uma política pública voltada para valorizar a instituição policial. A doutora Tânia está aqui, não me deixa mentir, né? A Polícia Federal, que hoje é tida como uma polícia de elite, porque é de fato uma polícia de elite, passou desde os anos 2000 por um pacote de valorização absurda. Precisa melhorar ainda, né, doutora Tânia? Com toda certeza. Mas hoje nós temos na carreira profissionais de elite, profissionais de alto quilate, porque nós conseguimos valorizar a polícia, a começar pela lógica salarial, inclusive, né? Eu não vejo isso no pacote anticrime no primeiro momento. Talvez nós precisaríamos começar a trabalhar, quer seja na própria Polícia Federal, na própria Polícia Rodoviária Federal, mas também nas forças auxiliares nos estados, na Polícia Militar e na Polícia Civil, nós precisaríamos começar a pensar nessa lógica de valorização institucional e de respaldo institucional para que o policial possa trabalhar. Isso passa longe do que eu já vi no pacote anticrime, segundo eu penso. Acho que a gente precisaria começar a discutir daí para diante. Entendi. O que a senhora pensa, enquanto delegada de Polícia Federal, dessas questões que o doutor Capano aborda, principalmente em relação ao pacote, não abordar alguns quesitos que são relevantes, principalmente para que esse combate à criminalidade seja realizado de modo mais amplo e não somente focado em alguns fatores. Esse problema do plea bargain, por exemplo, a senhora concorda com o que o doutor pensa ou não? Concordo em grande parte, porque o que acontece, né, para quem está assistindo entender o que é. Aquela pessoa que já está numa fase, já que está sendo processada, né, se não me engano, acho que ele prevê a partir da denúncia, né, que aconteça isso. O membro do Ministério Público pode entrar em acordo com ela, se ela assumir a responsabilidade, e isso reduz a pena e tal. Diferente da colaboração premiada. E aí e ali o processo termina. Só que isso pode acabar induzindo pessoas que talvez tenham uma participação menor numa organização criminosa ou num fato mais isolado, né? Não é nenhuma organização criminosa. Induzir essa pessoa a assumir uma coisa, ele fica ali 1 ou 2 anos numa determinada medida ali penal, e aquele verdadeiro criminoso que foi o mandante, etc., não acontece nada com ele, porque aquele pequeno ali assumiu aquela condição, ele de repente não quis
seguir adiante, passar pelo desgaste de um processo. E ali, muitas vezes, um inocente, ou às vezes alguém que tem uma participação pequena, paga o pato pelo que a outra pessoa fez. E ali você deixa realmente de abrir, eventualmente, uma outra investigação que poderia chegar a outras pessoas, evitar outros crimes. Então, isso gera uma negociação no processo que não é o ideal e justamente não combina com o nosso sistema penal, criminal. Mas assim, eu tenho um pensamento que eu gostaria que vocês refletissem, embora já estejamos no final do primeiro bloco, mas a gente pode voltar falando. O ministro assumiu o cargo e logo em seguida já mandou esse pacote, não é, para conhecimento da sociedade. Não é? Será que não foi feito muito rapidamente, sem esse tipo de escrutínio, esse pensamento, essa reflexão que a senhora está justamente colocando? Talvez poderia ter feito, né, uma etapa anterior ali de dialogar mais com aqueles que trabalham diretamente com investigações. Então, perguntar para delegados de Polícia Federal, Civil, etc., advogados criminalistas, constitucionais, esse pacote, o senhor precisa responder agora, vou encerrar, mas ele tem violações ali nas entrelinhas da Constituição, sim ou não? Porque eu achei muito rápido. Parecia uma coisa que já estava escrita, o ministro já tinha escrito e tal, e quando assumiu, pum, colocou. Cravando? Sim. Então vamos encerrar o primeiro bloco com essa resposta rápida do Dr. Capano. Daqui a pouco a gente volta complementando isso, que eu acho que é uma discussão bastante frutífera. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui. Segundo bloco já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é doutor Fernando Capano, advogado e professor de Direito Constitucional. Ao lado dele, como nossa anfitriã de hoje, está a doutora Tânia Prado, ela que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Retomando, doutor Capano, então, por que o senhor acha que tem ali, é nas entrelinhas ou é evidente esse arranhar da Constituição? Na verdade, temos as duas questões. Nós temos aí arranhos diretos e indiretos ao devido processo legal. Posso abrir um parênteses? Por exemplo, gravar conversa entre advogado e cliente, isso não viola? A princípio, me parece uma violação cristalina, inclusive do Estatuto da Advocacia, né? A princípio, a gente tem discutido isso no âmbito lá do Conselho Seccional da OAB de São Paulo. Eu sou conselheiro hoje, estou conselheiro hoje, e a gente chegou a essa conclusão. Faltou realmente um debate um pouco mais amplo, um pouco mais qualificado com todos os atores que participam do processo penal no Brasil, né? Com os policiais, com os advogados, outros magistrados, membros do Ministério Público, né? Poder Executivo e Poder Legislativo. Me parece que talvez a gente possa aperfeiçoá-lo, porque uma coisa é certa, isso é fato, a gente precisa combater o crime. O crime aflige, por demais, talvez a preocupação número 1, né? Nós todos somos da época em que a gente tinha preocupação com a inflação, né? Me parece que isso está develado, pelo menos por hora, né? A nossa questão é realmente combater o crime. Agora vamos combater o crime de maneira inteligente, né? Quer dizer, não me parece, e eu posso estar até equivocado nas minhas ponderações, mas não me parece que, por exemplo, quando a gente trata da questão da legítima defesa, né, em que se coloca a possibilidade de se aplicar o Instituto da Legítima por ocasião de forte emoção durante a atividade policial e tudo mais, não me parece que é isso, de fato, que as forças policiais precisam. E vou dar um exemplo para você, Adriano, né, e me parece que a doutora Tânia também caminha na mesma lógica. O que um policial precisa, do meu ponto de vista, não é o alargamento do Instituto da Legítima Defesa. Eu faço tribunal de júri, eu defendo muitos policiais no tribunal do júri, e quando a legítima está presente, ainda que, infelizmente, alguns policiais estejam indo a plenário, a gente consegue provar isso sem grandes problemas, né? O que o policial precisa, a meu juízo, entre outras coisas, é, por exemplo, uma capacidade de contar com uma assistência jurídica quando ele precisa. Eu não vejo isso na preocupação do governo, por exemplo. Quando um policial se vê
num processo, quer seja do ponto de vista disciplinar, quer seja ainda principalmente do ponto de vista penal, né, um processo penal, ele tem que gastar dinheiro, ele tem que se socorrer de uma assistência jurídica, se quiser uma assistência jurídica mais qualificada, tem que gastar dinheiro em cima disso, e eu não vejo essa preocupação de oferecer esse respaldo para a nossa força policial, para as nossas forças policiais. A mim me parece que talvez a gente precisaria equacionar um crime, uma vez mais, oferecendo melhores condições institucionais, incluindo aí as remuneratórias para os policiais, porque é nessa lógica que a gente vai caminhar. A legislação precisa ser aperfeiçoada? Precisa. Mas me parece que talvez, se a gente quisesse de fato combater o crime, nós precisaríamos começar por aí, e não pela lógica sugerida no tal pacote anticrime. A senhora concorda, doutora? Concordo, e além disso também eu vejo que às vezes é deixado de lado a questão do treinamento do policial também. E aí naquele momento de um possível confronto, em que você deveria graduar as possibilidades de uso da força, né, o policial acaba já partindo para uma interpretação do cenário já como uma situação extrema em que ele tem que abater aquele criminoso. E talvez se houvesse, né, eu acredito muito nisso, um reforço também na academia de polícia, na conscientização do valor da vida, etc. Não que eu ache que não é aquela visão de que todo criminoso precisa ser bonzinho, não. A gente sabe que aqui o crime é pesado mesmo. Mas, o sistema é bruto. Mas eles matam um policial como se fosse um inseto também, eles não têm pena. Mas eu acredito que o treinamento, até para o policial conseguir reagir da melhor forma possível, e até para preservar a sua vida e de sua equipe, o treinamento requer investimentos. E aí é que entra o problema da política pública, né? Muito discurso e pouca prática ali. Então, agora, recentemente, a gente teve que fazer um esforço muito grande para conscientizar o governo de autorizar a convocação de mais aprovados do concurso. Se não fosse a nossa pressão, não fariam isso, não fariam uma segunda academia de polícia. Então, tem coisas que deveriam partir espontaneamente do próprio governo, mas aí que entra o papel da identidade de classe, eles não vão fazer espontaneamente. Então, mesmo nesse pacote anticrime, né, a gente nota várias coisas, né, positivas também, os bancos de dados, de DNA, de impressões digitais. Mas acho que muitas vezes há uma hipervalorização do DNA, quando na realidade a maior parte dos crimes é revelada ali a partir das impressões digitais. Então, há um ganho, claro, com essa proposta, mas eu acho que podia ter avançado mais com medidas ali dentro da investigação para facilitar, para acelerar as investigações. Entra também aquela questão da integração das polícias, né, que ainda é muito lenta, muito tímida. E nos estados isso faria uma grande diferença. É só para o telespectador entender, cita uma medida que poderia auxiliar a acelerar a investigação que o governo deveria ter, ou poderia ter pensado. Por exemplo, as interceptações telefônicas têm que ser prorrogadas a cada 15 dias, porque é o prazo de monitoramento dessas comunicações. Poderia ter sido ampliado para 30 dias, porque 15 dias passam muito rápido, então talvez a cada 30 dias, alguns defendem até 60 dias. Então, isso evitaria, né, que toda vez parasse aquela interceptação para apresentar um relatório para o juiz em 15 dias, 2 semanas. Isso que eu ia perguntar, quando chega o 15º dia, o delegado é obrigado a parar e aí pede de novo, e isso leva o quê? 1 ou 2 dias ou vem na hora essa autorização? Às vezes pode demorar até mais, porque vai para o Ministério Público apreciar, colocar um parecer. Nossa, daí é 2, 3, 4 Então, às vezes você dias. fica até 15 dias sem ouvir aquela organização criminosa. Tudo isso? Porque o juiz está analisando, tem muito processo e tal. Então, 15 dias é muito pouco. Poderia, de repente, ser colocado para os crimes mais graves, assim, assado, o prazo será de 60 dias prorrogáveis. E são medidas que melhoram a qualidade da investigação. Uhum. Então, tem várias questões. Essa é uma que foi bastante debatida, assim, dentro dos delegados. Essa questão que o senhor citou a respeito da legítima defesa é a tal da excludente de ilicitude, não é? Sim, alargar o instituto da legítima defesa para casos em que a legislação não é bem clara, né? Segundo o critério adotado pelo nosso ministro da Justiça. Segundo essa proposta que foi sugerida, essa alteração, ela poderia, se ocorresse, aumentar, por exemplo, a letalidade policial, na sua opinião? Olha, veja só, possivelmente. É difícil a gente prever isso de antemão, né? A nossa preocupação, na verdade, acaba passando não só pela questão da letalidade policial, né? A preocupação acaba sendo também um eventual aumento de número de casos de violência doméstica, por exemplo, né? Que ainda é um problema bastante grave no Brasil, embora nós tenhamos uma legislação aí até que moderna nesse sentido.
Mas, insisto, a mim me parece que o problema não é este, né? O problema está sendo atacado e precisa ser atacado, sabemos disso, mas ele acaba vendendo para o público a lógica de que penas mais duras e processos, digamos assim, mais sumários seriam parte da resolução do problema, quando, a meu juízo, não seria o caso. Vamos, mais uma vez, pegar o exemplo da doutora Tânia aqui, na questão das escutas, por exemplo, né? Hoje, a escuta, nós bem sabemos, é o método mais barato de investigação e tem dado resultados fantásticos, né? O que é que a gente precisava? Investir institucionalmente nessa linha de investigação, né? Termos pessoas capazes de fazer, por exemplo, essas transcrições de maneira mais correta, preservando o devido processo legal, né? A gente não está aqui num país, pelo menos não por hora, né? Num país que trabalha nessa lógica da sumarização do direito penal, porque nós bem sabemos que o direito penal ele é um direito distinto, ele precisa necessariamente passar pela lógica da garantia, porque é o modo como você se posta diante do poder. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente acredita nessa possibilidade de que, não, manda logo para a cadeia, é criminoso, tudo mais e tal. Só que o Brasil, em primeiro lugar, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil não é São Paulo, o Brasil tem uma série de realidades que são muito distintas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a lei sai do papel, né, para supostamente combater o fato social, e às vezes ela mira aqui e acerta ali. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E insisto mais uma vez, me parece que a gente precisa, partindo da lógica de que a gente garante necessariamente o devido processo legal, já que estamos num regime constitucional, é daí para diante que a gente vai combater o crime com medidas inteligentes e que talvez não tragam nem tanto gasto assim para o governo do ponto de vista de manejo orçamentário. Mas me parece que a gente precisaria ser um pouquinho mais inteligente na implementação dessas políticas, nesse sentido. O que vocês dois acham? Tem um pouquinho de elucubração também, né? Vamos imaginar. Que seriam medidas que poderiam ser executadas a médio, longo prazo, ou até a curto prazo, por parte do governo, para justamente combater esse mal que nos assola? E não só um pacote anticrime. O que precisaria acontecer, na opinião de vocês? A capacitação, já vejo como um primeiro passo importante. Realmente umas iniciativas que eu vi recentes do próprio Ministério da Justiça, de percorrer alguns lugares, acho que eles foram agora foram para o Pará, e levando ali experiências, palestras de delegados que participaram nessas operações fortes da PF. Mas eu acho que isso daí deveria ser muito mais frequente, né? É claro que cada estado tem uma realidade e tal, mas como a Polícia Federal realmente é aquela que mais se destaca nas investigações macro, né? Então, aquele conhecimento levado para os colegas, e isso tem que ser estimulado também pelos diretores, os delegados gerais, das polícias, civis, tudo. Então, essa experiência de não ficar só na microcriminalidade, naquele casinho, é claro que aquele casinho vai chegar na delegacia, no distrito, alguém tem que tomar providência, mas também capacitar para os casos grandes, com cooperação internacional também. Então, há umas iniciativas que nós vemos acontecer, mas precisam ser reforçadas, precisam ter apoio dos estados para que aconteça. O que o senhor acha, doutor? Veja só, num país como o nosso, né, com todas essas realidades distintas, me parece que a gente precisa usar o caso da Polícia Federal como paradigma, né? Eu já há bastante tempo, há quase 2 décadas, eu tenho a honra de tutelar os interesses legais de policiais, né? E outro dia eu vi uma ponderação que me pareceu fantástica. Um policial dizendo o seguinte: olha, doutor, no início dos anos 2000, eu era policial federal e eu preferia, se me desse a oportunidade, eu preferia ser policial civil no estado de São Paulo ou policial militar, porque nós ganhávamos a mesma coisa, só que tem um detalhe: eu, como policial federal, poderia cumprir uma ordem a 2.000, 3.000 quilômetros de casa. No âmbito da Polícia Militar, no possível, isso não aconteceria, né? Nós ganhávamos, na época, segundo ele, o equivalente a um motorista de transporte de valores hoje, né? Coisa de 2, 3 mil reais. Hoje a gente já tem um patamar salarial muito distinto, né? Cuja política vem sendo adotada já há várias décadas e me parece que continua nesse governo, embora precisando melhorar de qualquer modo, né, doutora Tânia? Então, isso atrai para a carreira os melhores talentos. A mim me parece que a gente precisa partir dessa lógica. Se você pegar a Polícia Civil no âmbito dos estados, isso é muito preocupante. A gente vive uma realidade em que de cada 100 homicídios, nós temos a apuração de autoria de 8. E que, eventualmente,
são denunciados e condenados, menos do que 4, salvo o melhor juízo. Quer dizer, o problema está na lei? Sinceramente, não. O problema não está na lei. O problema está na falta de capacidade institucional que tem o governo para poder tocar um inquérito com uma qualidade mínima. Então, na lógica da doutora Tânia, se a gente não partir da premissa de que a gente precisa investir necessariamente, primeiro no material humano, né, no ser humano policial, e depois, né, em todos esses respaldos, a gente não vai sair do lugar. Doutor Fernando Capano, queria agradecer muito a sua presença no programa de hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É sempre assim, quando o programa é bom, acaba logo. Doutora Tânia Prado, também agradecer a sua presença. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje falamos a respeito do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.